Quero ser muito claro e objetivo através dessa palavra que hoje Deus renovou no meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 30. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado, vê se tem barulho de glória a Deus para dar. Glória a Deus. Crente tem que ter barulho. Verso número 30, capítulo 30, verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Verso 4: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Verso 6: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Verso 8: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Verso 10: E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessol. Verso de número 16: E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre os camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi, os 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e de que deixaram ficar no ribeiro de Bessol, estes saíram ao encontro de Davi e de todo o povo que vinha, e chegando-se a Davi ao povo, o saudou em paz. Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique ela aos nossos corações nessa noite. Feche os seus olhos. Pai de amor, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Deus, que a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, possa sondar os nossos corações, possa produzir, Deus, aquilo que a tua palavra aprove a nós nessa noite produzir, que nós não possamos falar de nós mesmos, mas que o teu Santo Espírito possa sondar e falar nos nossos corações. Nós te pedimos a tua bênção sobre nós, que possa nessa noite o teu Santo Espírito ter liberdade para fazer, para agir, ó Deus, para tocar em vidas, em corações. Nós queremos ser cheios da tua palavra, cheios dessa verdade, porque só ela é que nos dá direção. É o que nós queremos, é o que nós lhe pedimos nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu trago um tema para essa breve meditação que Deus colocou no meu coração. E você que está anotando, escreve aí:
transformando fracassos em sucesso. Diga comigo, transformando fracassos em sucesso. Vamos melhorar isso. Transformando fracassos em sucesso. Glória a Deus. Queridos, é interessante nós entendemos algo nessa noite que o próprio Jesus nos ensinou. Foi o próprio Cristo que disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. E aí talvez você seja alguém que diz assim: mas pastor, eu não gosto de aflição, eu não gosto de problema, eu não quero passar por luta, por dificuldade. Mas querido, entenda que as lutas e as dificuldades são necessárias. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu e você, nós passaremos por lutas, passaremos por dificuldades. É bem verdade que existem algumas lutas e algumas dificuldades que somos nós que causamos. As lutas e as dificuldades, muitas vezes na vida do crente, são como sementes. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é uma lei espiritual. Se você não quer colher, então deixa de plantar o que você está plantando. Porque é como eco. Se você não quer ouvir o eco, então não grita. Então existem algumas aflições, algumas dificuldades, até mesmo em família, que não é porque Deus, é a vontade permissiva de Deus, não é a vontade soberana de Deus. Foi você que plantou, e agora é uma consequência, é uma lei espiritual. Então, por isso que às vezes você chora por aquilo que você plantou, você está passando o que você está passando por aquilo que você plantou. É uma lei espiritual. Então, baseado nesse argumento, eu preciso dizer para você hoje que existem algumas aflições na nossa vida que tem pelo menos 3 objetivos. Quais são, pastor? O primeiro objetivo de toda luta, de toda adversidade na nossa vida, o primeiro objetivo qual é? A luta vem com o objetivo de mostrar para mim mesmo quem eu sou. Toda luta, toda adversidade, ela vem com o objetivo de mostrar para mim quem eu sou na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade. Isso parece muito comum, meu irmão, mas isso é tudo. E hoje eu preciso dizer isso para você, porque hoje é culto de Santa Ceia. Quem você é na hora da luta? Quem você é na hora da dificuldade? Na hora da provação, na hora que a conta está no vermelho, que o sol não está brilhando direitinho para você como deveria. Quem você é quando alguém pisa no teu carro? Quem você é? Quem você é quando você não está tendo tanta oportunidade quanto você gostaria? O que manifesta nesse momento? Na verdade, o que manifesta nesse momento não é algo de momento, é algo que já está dentro de você, só está aflorando nesse momento. Então, na hora da luta, na hora da adversidade, nós saberemos quem nós somos. E aí eu me lembro de Marcos, capítulo de número 4, em que os discípulos estão no barco. Jesus mandou eles entrarem no barco. E quando eles estão dentro do barco, diz o texto que uma forte tempestade começa a vir sobre eles. E é nesse momento que eles denunciam quem eles são, porque o texto diz que eles ficam com medo, eles têm pavor, eles ficam assustados. Deixa eu te perguntar algo. Será que na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do problema, você é como esse também, que fica apavorado, que até talvez questione à luz do texto? Nós podemos conjecturar sem forçar o texto. Talvez eles disseram assim: puxa, mas Jesus mandou a gente entrar aqui para nos colocar nessa enrascada. Quantas vezes na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente fica questionando: como que Deus pode fazer isso?
Mas o que me chama a atenção é que existe uma segunda razão. E qual é? Na hora da luta, na hora da adversidade, do problema, as aflições vão revelar quem Deus é na minha vida. Olha que interessante, eles estão no barco, estão com medo. Alguém grita: é um fantasma! E eles só não pularam do barco, irmão, porque não tinha para onde ir. Então eles gritam: é um fantasma! Mas diz o texto que uma pessoa grita lá vindo, é Jesus, que diz: não temam, sou eu. E diz que um homem dentro do barco, chamado Pedro, disse: se é o Senhor mesmo que está vindo aí, permita que eu vá até o Senhor, porque se o Senhor está andando sobre as águas, eu sou seu discípulo, eu vou andar também, eu quero ir até o Senhor. E diz o texto que Pedro sai do barco e começa a andar sobre a tempestade. Andar sobre a tempestade significa andar sobre os problemas, por cima das lutas, das dificuldades. Ele caminha até Jesus, ele vai até Jesus. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? Você é do tipo daqueles que ficam dentro do barco, ou você é do tipo daqueles que vão até Jesus? Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que o circo está pegando fogo, você é daqueles que ficam dentro do barco, ou você é daqueles que vão aí em direção a Jesus? Eu quero profetizar algo: aqueles que saem do barco e vão até a direção a Jesus, são aqueles que não vivem o milagre dos outros, mas eles vivem as suas próprias experiências. Aqueles que saem do barco na hora da dificuldade são aqueles que não vivem de testemunho dos outros, mas são aqueles que têm testemunhos próprios para contar. Eu quero profetizar hoje no nome de Jesus que você viverá as suas próprias experiências. Eu quero profetizar hoje, meu irmão, que você viverá os próprios milagres. Você não será um espectador daquilo que Deus está fazendo com as pessoas. Você viverá toda promessa, todo milagre que Deus tem para a tua vida. Se você crê nessa verdade, erga a tua mão para o céu e diga: eu creio em Jesus. Aleluia! Então as lutas vêm com essa finalidade, as lutas vêm com esse propósito. E o terceiro propósito: as lutas vêm, e na hora que as lutas vêm, o meu posicionamento diante das lutas vai mostrar para as pessoas quem Deus é na minha vida. É na hora da luta, da dificuldade. A Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas. Pessoas estão te filmando. Diga para a pessoa que está até lá: tem gente que está te filmando. Agora presta atenção aqui, querido. Deixa eu falar algo para você abençoar. Se tem uma nuvem de testemunhas nos vendo todos os dias, qual é o testemunho que você tem dado? Será que na hora da crise você é aquele resmungão? Fica questionando tudo? Será que na hora da crise você até não deixa escapar um palavrão? E aí alguém está te filmando dizendo: peraí, mas ele não é crente? Peraí, mas ela não é aquela pessoa que está falando de Jesus para nós ontem ali? Mas não existe evangelho sem exemplo. Não existe evangelho sem testemunho de vida. Não adianta, meu irmão, ficar com um lorota, com um papo furado, porque falar até papagaio de pirata fala. Não é difícil pregar, não é difícil ter uma boa oratória, difícil é viver na presença de Deus, ter uma vida no altar, uma vida santa diante do Senhor. Mas eu quero profetizar hoje, meu irmão, que o nosso testemunho, aquilo que nós temos buscado do Senhor, vai impactar pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão querer ter o Deus que nós temos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você está vindo para a igreja, deixa alguém tirar um barato
chegar o dia, irmão, Deus não vai matar nenhum desses que está falando. Deus vai dar vida para todos eles, porque serão esses mesmos que vão ter que olhar para você e dizer: era verdade, Deus é na vida dele. Deus é na tua vida. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: esquenta não, Deus é na tua vida. Esse homem chamado Davi, e eu gosto de Davi, porque Davi ele encontra motivo para fazer um salmo, para fazer uma canção em todos os momentos da vida dele. Para Davi tudo é motivo para glorificar a Deus. Está na luta, ele está glorificando a Deus. Está na prova, ele está adorando a Deus. Isso é característica de alguém que sabe quem Deus é na vida dele. Fala para a pessoa que está lá: fica tranquilo, irmão, Deus é na tua vida. Fala para ela: faz um salmo aí, canta, Deus vai te abençoar. Agora, olha que tremendo, querido, olha que tremendo, porque a palavra de Deus diz que, olha, tremendo isso que Deus me deu hoje de tarde. O texto diz que o sonho de Davi, dos 600 valentes, os homens que estavam com Davi, o sonho deles não era de ir para a batalha, o sonho deles era de voltar para casa. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que quando eles voltavam da batalha, as mulheres estavam no caminho, saudando as crianças, e elas gritavam o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então Davi tinha uma estratégia de guerra. Davi tinha um plano de guerra. Ninguém vai para uma batalha sem plano. Ninguém vai para a guerra sem estratégia. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Davi tinha um plano para a batalha, tinha um plano para a guerra, mas Davi não tinha um plano para a cidade. Davi não teve um plano para a sua família. Davi não teve uma estratégia para a sua casa, para o seu relacionamento. Eu vejo Davi reunindo os homens: olha, vamos fazer assim, olha, vocês vão atacar por ali, olha, vocês vão entrar aqui pela direita, outros vão entrar pela esquerda, vocês vêm por trás, nós vamos pela frente, olha, nós vamos fazer assim. Ele pensou em tudo, mas ele não pensou numa estratégia para a sua casa, ele não pensou numa estratégia para a sua família. Observe que aquilo que Davi estava fazendo era importante. Ele estava lutando contra os amalequitas, contra o povo inimigo de Deus, mas Davi abriu mão daquilo que era mais importante, que era a sua família. Ele não tinha uma estratégia para a sua família. E aí eu vejo muitos homens e mulheres de Deus que estão no campo de batalha, tem estratégia para o trabalho, para uma carreira profissional, tem estratégia para ganhar uma oportunidade melhor no trabalho, no emprego, estão com boas intenções, porque quer trazer o pão de cada dia para sua casa, quer trabalhar, mas enquanto você está no campo de batalha, eu quero te perguntar hoje: qual é a estratégia que você tem para a tua família? Qual é a estratégia que você tem para o teu relacionamento? Qual é a estratégia que você tem para os seus filhos? Qual é a estratégia? Porque enquanto você está no campo de batalha, você está trazendo o pão de cada dia, às vezes o seu filho está nas ruas, com as más companhias, e as más companhias corrompem os bons costumes. Quais são as estratégias que você tem para os seus filhos? Aí eu fico vendo, irmão, porque eu falei daqui uma coisa, que não tem como fugir diante de uma realidade. Tem gente que está com a casa caindo, a casa está caindo aos pedaços, irmão. O relacionamento já não existe mais, estão se escondendo atrás de uma condiçãozinha financeira assim. O casamento é uma, desculpa a expressão, mas já é um engodo, é uma farsa.
mas a gente vai mascarando o nosso relacionamento. Nós acabamos de falar agora há pouco aqui, a Kézia dizendo sobre santidade. Santidade não é vir, adoração não é só vir na igreja e adorar a Deus através da música. Adoração é um estilo de vida. Não existe adoração sem obediência. E aí eu fico vendo isso. A gente tenta esconder a realidade da vida, e não tem como. Você tenta mudar de cidade, o problema vai atrás de você. Você muda de igreja, o problema vai atrás de você. Você quer mudar de trabalho, mas o problema vai atrás de você. Por exemplo, Davi enfrenta a realidade que ele está vivendo. E olha o que diz o texto. Quando ele chega, ele vê a cidade pegando fogo, tudo está sendo destruído, está sendo tudo acabado, está tudo já por terra. E diz a palavra de Deus que Davi, quando vê aquela situação, Davi começa a chorar. Tem gente que está vendo a situação da família dela e não consegue nem se sensibilizar pelo problema que eles estão vivendo. Existem algumas coisas que denunciam aquilo que nós somos, irmão. Por exemplo, você está pensando em tudo, mas não está pensando na família. Aí quando nós temos aqui na igreja um congresso de casais, que é uma estratégia para a sua família, aí nós fazemos tudo aquilo que a gente acha que é importante e se esquece daquilo que é mais importante, que é a nossa família. Ah, quero passear. Ah, nesse dia eu vou a um casamento. Nesse dia eu tenho um compromisso, não sei no que. A gente pensa em tudo, mas a gente não consegue se sensibilizar, chorar pelo nosso problema. Nós não conseguimos mais, meu irmão, entender que a nossa família é aquilo que nós temos de mais importante. Temos uma bandeira aqui na igreja, dizemos o seguinte, que a sua família é o nosso maior patrimônio. Como que pode ter um valor para nós, se nem você dá valor para você? Então, eu olho para Davi e vejo esse homem que diante da situação que ele está vivendo, ele fala, é possível. Começa a chorar diante daquilo. Eu creio que Davi falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu pensei em tudo, e esqueci de pensar naquilo que era mais importante, que era a minha família, que era a minha casa. Eu pensei em tudo, e esqueci de participar da campanha, minha família no altar de Deus. Eu fiz tudo, esqueci de trazer a fotografia que o pastor pediu, e a minha família é tão importante, eu dei valor para tanta coisa. Eu fiz tudo, esqueci de trazer aquela oferta que o pastor falou uma só vez, eu não trouxe. Irmão, está na hora de nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais. Está na hora de nós enxergarmos a realidade da vida e não sofrermos surpresas com os dias que nós estamos vivendo, porque os dias são maus. Então nós estamos pensando em tudo, todas as estratégias, mas você fica assistindo aquela bendita novela, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Tem crente que assiste Big Brother, vive colocando as pessoas no paredão. É por isso que tem irmã aqui que põe a sogra no paredão, põe o cunhado, põe o tio, vai tudo no paredão. A sogra deu problema, vai ser eliminada, joga ela no paredão. Então, está na hora de nós nos sensibilizarmos pelo problema, querido, e valorizarmos aquilo que verdadeiramente tem valor. O texto diz que Davi começa a chorar. Ele chorou tanto até que não tivesse mais forças para chorar. Diz a palavra do Senhor que num determinado momento as pessoas que estavam com Davi começaram a culpar Davi por aquilo que estava acontecendo. É sempre assim, irmão. Quando as coisas começam a não dar certo na nossa vida, a tendência que nós temos é de achar um culpado. Eu estou assim porque minha esposa, pastor, ela também. Eu estou assim porque meu marido, ele, puxa, pastor, eu estou assim porque meu líder. Não. Você precisa olhar para dentro de você e tomar uma atitude. Diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa tomar uma atitude.
ficar chorando não resolveria o problema dele. Ele teria que tomar uma atitude. E Deus está dizendo nessa noite que existem pessoas aqui que precisam tomar uma atitude, dentro do seu casamento, na sua família, dentro da sua casa, dentro do seu ministério. Deus está esperando que você tome uma atitude. Não espere que pessoas tomem uma atitude por você. E aí deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Tem pessoas que eu quero expulsar, porque para mim isso é um demônio. Pessoas que deixam tudo para a última hora, mas não é porque ele deixa, é porque ele vive do favor dos outros. Deus não quer que você viva de favor de ninguém, porque o maior favor que poderia ser derramado por nós já foi derramado na cruz do Calvário. Então você deixa para a última hora para ver se alguém paga seu congresso de casa. Para com essa palhaçada. Eu não quero que ninguém pague por mim, não. Eu quero que Deus me abençoe para mim ter condições de pagar, porque eu quero ser abençoado. E quando alguém paga, faz um favor para mim, sabe o que acontece? Parece que eu estou pedindo pelo amor de Deus, que eu vou viver a vida inteira de favor dos outros. Está na hora da gente tomar vergonha na cara, guardar. Porque existem coisas aqui na igreja, eu não estou falando só de acampamento aqui de casais, congresso, é acampamento jovem, adolescente, ministério infantil. Tudo que é falado aqui na igreja, já tem um tempo para você se programar. Sabe por quê? Porque aqui tem estratégia. Existem estratégias aqui para você ser abençoado. Então Deus está dizendo hoje aqui, para de viver de favor dos outros. Para de ser um esmoleiro espiritual, esperar que alguém, Deus vai levantar um anjo de calça jeans. Deus está dizendo o seguinte, meu irmão, que é tempo de você tomar vergonha na cara e tomar uma atitude como Davi tomou. E quando você tomar essa atitude, o milagre vai acontecer na tua vida. Quando você priorizar, quando você levar em consideração os profetas do Senhor. A Bíblia diz: credes em Deus e nos seus profetas e prosperareis. E aí deixa eu abrir um espaço aqui, irmão. Por que eu estou falando isso? Primeiro, que eu estou falando para crente. Segundo, porque é o que eu tenho mais visto acontecer nesses últimos dias. E não é com pessoas de fora, não. É com pessoas que estavam aqui dentro, que não valorizaram o que deveriam ter valorizado, que não abraçaram aquilo que deviam ter abraçado, que não choraram por aquilo que deveriam chorar. Esperaram que pessoas chorassem por você, e choraram, mas não adiantou, porque quem tem que tomar atitude é você. E Deus hoje está dando uma oportunidade para que você tome uma atitude, porque quando você tomar uma atitude, aí sim você vai poder dizer como salmista: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Por quê? Porque eu tinha uma estratégia para minha família. Ei, nós estamos na campanha Minha Família no Altar de Deus, e são essas estratégias que vai produzir o milagre, a vitória, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida dentro da tua casa de amor, de alegria, de paz, de segurança. E essa segurança, ela só vem do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aí, meu irmão, diga assim comigo: está doendo, mas está falando a verdade. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Sabe o que traz libertação, David? A verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, no seu ego, não, irmão. Eu estou aqui para te dizer que você precisa obedecer, e através da sua obediência você vai viver uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Através da atitude que Davi tomou, sabe o que aconteceu? Ele subiu até o monte, e lá de cima ele olha o vale, e no vale os amalequitas estão. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estavam fazendo festa. Com quem? Com a sua esposa. Estavam fazendo festa com seus filhos. O texto diz que eles estavam dançando, estavam tripudiando diante daquela situação. E aí a gente está desdenhando tudo aquilo que a gente está fazendo aqui na igreja, achando que tudo é normal, tudo é legal, e o diabo está pintando e bordando, abençoado. Está produzindo
produzindo algo no mundo espiritual que você não está vendo, mas lá na frente tem uma consequência. Acabei de dizer, se você não quer colher coisas ruins, então começa a plantar coisa boa. Se você não quer escutar o eco, para de gritar. Porque toda ação gera uma reação. Diga para a pessoa que está ao teu lado, toda ação gera uma reação. Davi chega lá em cima, e lá de cima ele vê o diabo brincando, meu irmão. Sabe o que eu quero dizer? Tem gente brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está acabando com a tua casa, com a tua família, e você está dando risada. Está acabando com a tua casa, com a tua família, o relacionamento. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está apoiando coisa errada, batendo palma, está fazendo festa com ele, sem saber. Mas Davi olha aquela situação e fala: aqui não, para cima de mim não, eu vou tomar uma atitude. Diga para a pessoa que está do teu lado, está na hora de você tomar uma atitude. Diz o texto que Davi, com o seu exército, ele desce o vale. E quando ele chega lá embaixo, ele desbaratou todos os inimigos. Alguns fugiram, outros morreram. Mas o texto diz que Davi traz de volta todas as mulheres, todos os filhos. O texto diz, meu irmão, que todos os despojos Davi tornou a trazer. Sabe o que eu quero profetizar, meu irmão? Que tudo aquilo que Deus tem te dado, o diabo não vai tocar, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Oh, meu irmão, Deus está dizendo que hoje é noite de restituição. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo levou, eu profetizo nessa noite que Deus vai trazer de volta em nome do Senhor Jesus. O diabo não é dono de nada. Deus vai trazer de volta o sentimento que você tinha pela sua esposa. Deus quer trazer de volta o relacionamento de paz, de harmonia, de alegria que existia dentro da sua casa, dentro da sua família. Não tem como fugir da realidade. Fechar os olhos e dizer: eu não tenho problema, não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema, meu irmão, é tomar uma atitude em Deus. Tomar um posicionamento nessa noite em Deus. Mudar essa história da sua vida, da sua família. Começar a priorizar o que precisa ser priorizado, que é a sua família, que é o seu bem maior. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, a bênção do Senhor. Porque tudo aquilo que Davi tinha perdido, Davi foi restituído. E eu quero profetizar que você vai ser restituído nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um irmão ontem, e me lembrei de um texto da palavra que diz que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nos últimos dias isso tem mudado. Sabe por quê? Porque eu vejo gente que nem tem muitas condições de nada, mas basta ter uma condiçãozinha assim, que já troca aquilo que é mais importante por algumas coisas importantes. Então Deus vai fazer, meu irmão, com que muitas pessoas não alcancem uma posição social melhor, uma vida financeira melhor, porque se nós somos fiéis no pouco, no muito Deus nos colocará. Tem gente, meu irmão, que não pode ver um feriado que já quer viajar, já quer ir para a praia, já quer sumir daqui, porque estão priorizando, é verdade, mas deixar de priorizar aquilo que é mais importante. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não tem condição. Ah, meu irmão, você não me conhece. Todos nós temos direito de férias, de passear, mas nós precisamos honrar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante é estarmos na casa do Senhor. Pois vale mais um dia, Senhor, dos teus atos do que em outra parte qualquer. Deus está cansado de conversa fiada. Deus quer ver a nossa atitude. Deus quer ver o nosso posicionamento. Deus quer ver a nossa vida. E hoje, meu irmão, é a oportunidade que temos de dizer:
Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Será que nós estamos dispostos a abrir mão mesmo? Será que nós esquecemos que Jesus vai vir buscar a sua igreja, que o arrebatamento da igreja vai acontecer? Jesus está voltando, irmão. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. E nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E eu queria hoje chamar você que ouviu a voz do pastor na Santa Ceia passada. Eu pedi para que você trouxesse uma oferta aqui, uma oferta da família, é uma oferta de esforço da família. E você que se atentou para esse detalhe, por que, pastor, o senhor não ficou falando nos outros cultos? Porque para nós, meu irmão, o mais importante não é o dinheiro. Eu não estou preocupado com a esquerda. Eu quero saber se você está disposto a ouvir a voz de Deus. Se você, aquilo que ouve nesse altar, você leva com seriedade. Eu quero te convidar, você que trouxe a sua oferta, a oferta da família, quero que você fique de pé no teu lugar com a tua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar os obreiros aqui, alguns obreiros que estão com envelope, entrega para esses irmãos. Eu quero um aqui para mim também. Irmãos, essa oferta, ela tem um propósito. Pode subir aqui em cima, irmão. Pode subir aqui em cima. Você vai vir com a sua família aqui no altar. E eu quero fazer algo aqui hoje. Deus colocou no nosso coração. Eu trouxe alguns nardos e algumas mirras aqui. Eu quero entregar para você. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz que lá no Egito, o anjo da morte passaria por algumas casas, mas a casa que tivesse o sinal da unção, ao invés da morte, Deus estaria trazendo vida. Eu quero presentear você com essa mirra, com esse nardo. Eu quero que você faça algo quando você chegar na sua casa. Você vai ungir os umbrais das portas da sua casa. E a marca que você colocar ali naqueles umbrais significa que algo sobrenatural vai acontecer na sua casa. Irmão, quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Mas eu vou profetizar que algo sobrenatural vai acontecer, ainda esse ano aqui. E você vai dar testemunho daquilo que vai acontecer. Existem pessoas aqui que não estão sem condições financeiras de comprar um carro novo, e Deus vai viabilizar um milagre para você. Existem pessoas aqui, meu irmão, que estão com sonhos financeiros. Eu quero profetizar como homem de Deus, assim como Moisés profetizou e o milagre aconteceu. Eu quero profetizar que bênçãos financeiras até o final desse ano, portas de emprego, algo sobrenatural na promoção
vai acontecer na sua família, na sua casa, no nome de Jesus. O interessante do texto é que quando Moisés deu uma direção para o povo não questionou a direção de Moisés. O povo obedeceu. E a sua obediência nessa noite vai produzir o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não gostaria que os irmãos que não trouxeram ficassem chateados, porque essa bênção é específica. É para aqueles que vieram, para aqueles que trouxeram, para aqueles que ouviram a voz de Deus. Por isso que eu disse que eu não fiquei falando nos cultos. Volto a repetir, porque o objetivo não é o dinheiro. O objetivo é que você seja abençoado através da sua obediência. O objetivo é que você vá para o congresso de casais e a sua obediência produza milagre na sua vida lá. O objetivo é que você participe dos eventos da igreja. É inconcebível, vou repetir aqui, vou falar de novo, irmão, porque eu sei que aqui só tem pessoas inteligentes. Não se faz igreja sem exemplo. Não adianta vir aqui em cima falar bonito, pregar bonito, cantar bonito se você não é exemplo. Deus está dizendo que é tempo de exemplo. Talvez 2013 possa até ser isso. 2013, o ano do exemplo. Eu não sei se será, mas eu estou aqui sendo inspirado a dizer: o ano do exemplo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você tem exemplo para dar? Então eu quero entregar, sai do teu lugar, você em família, eu vou entregar para cada sacerdote da casa, em nome de Jesus. O pastor Jair vai me ajudar. É um para cada, tá bom, pastor Jair? Para cada sacerdote. Vem aqui, entrega o seu envelope. Vamos cantar aquela música de Naamã de novo aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Chegando na sua casa, você unge os umbrais das portas. Profetiza a bênção do Senhor. Você é sacerdote da sua casa. Em nome de Jesus. Comigo e se misturar
seu lugar. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Dá o tom. Cadê o tom? Para você, assim como Davi tomou uma atitude e o milagre aconteceu na vida dele, assim como Davi tomou uma atitude e foi restituído por Deus, teve de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Quantas pessoas perderam o seu ministério, perderam oportunidades aqui mesmo e hoje já não tem mais. Deus quer restituir você. Deus quer te dar uma oportunidade de você ser abençoado. Deus quer restituir a paz lá dentro da sua casa. Um dia já houve paz ali, amor, compreensão, e Deus quer trazer de volta. Deus quer te abençoar. Ah, pastor, mas meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, meu irmão não está aqui, minha irmã não está aqui. Vem buscar por eles, vem buscar por ela. Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Você quer tomar uma atitude para que o milagre aconteça na sua família? Sai do teu lugar, vem aqui no altar, vem buscar por alguém. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Mais uma vez. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Fale com Deus, querido, você que está aqui na frente. Abra a tua boca, meu irmão. As lutas que você está vivendo, as dificuldades que você está enfrentando, meu irmão, tem um propósito. As lutas que você está vivendo hoje, você não está entendendo nada, mas Deus está dizendo que tudo isso tem um propósito. É o nome do Senhor que precisa ser glorificado nesse tempo. Oh, Deus está dizendo: para de murmurar, para de questionar. Deus só abençoa aqueles que saem do barco, aqueles que tomam uma atitude. Deus só abençoa aqueles que não ficam prostrados.
parte. Muitas vezes existem coisas na nossa vida, Pai, que precisam ser jogadas fora, e tudo isso está obstruindo o nosso milagre. Nessa noite, Pai, eu quero repreender todo espírito de miséria, espírito da dependência. Tudo depende dos outros para fazer. Espírito da muleta, sempre tem uma desculpa para não ir, para não fazer, para não romper com as barreiras, com os obstáculos. Sempre tem um porquê. Pai, nessa noite eu quero me posicionar e dizer, Senhor, como Josué, diante daqueles que vêm falar assim para nós: por que você está fazendo isso? Por que você vai? Para que você vai na igreja? Para que você vai no encontro, no congresso? Para que você vai no impacto? Para quê? Nós vamos dizer nessa noite como Josué. Quanto a vocês que estão dizendo tudo isso, eu não quero nem saber o que vocês estão dizendo, mas eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos tomar uma atitude. Eu e a minha casa não vamos ficar prostrados diante dessa luta, diante desse problema. Não vamos. Nós vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma atitude. Nós vamos produzir um milagre. Nós vamos fazer por onde o milagre acontecer. Eu vou fazer por onde? Através da obediência. Porque não existe igreja sem exemplo. Não existe famílias abençoadas se não tivermos exemplo dentro de casa. Não existe filhos abençoados se os pais não são abençoados. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, todas as famílias aqui representadas, porque a nossa família está no Teu altar, Senhor. Estamos fazendo parte dessa campanha, Senhor. Estamos caminhando nela, entendendo que o melhor de Deus ainda está para acontecer no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Eu profetizo a Tua bênção, que nos enriquece, não acrescenta dores sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Se coloque de pé no teu lugar, né? Só um minutinho aqui na frente ainda. Se você que está aqui e trouxe a sua fotografia hoje e diz: pastor, essa foto que eu tenho aqui, ela mesmo já pode ficar aqui. Quando terminar o culto, traz a foto aqui na frente. Amanhã, 5:30 da manhã, vou estar orando por cada família representada aqui. Então, se você já pode deixar sua fotografia, já deixa aqui. Nós vamos orar. No final do culto, você já pode deixar aqui. Nós estaremos orando nessa madrugada para que o milagre aconteça na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está assim, ó, não espere por ninguém não. Toma você uma atitude. Eu ouvi uma mensagem que o Paulinho me mandou, para a gente terminar aqui. O pastor dizia o seguinte: que o barco quase foi a pique, porque estava dentro do barco alguém que nunca deveria estar no barco. De que você está falando, pastor? Eu estou falando de Jonas. Às vezes nós colocamos dentro, presta atenção, nós colocamos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, pessoas que não deveriam estar ali. E por colocarmos pessoas ali que não deveriam estar, muitas vezes nós estamos deixando de ser abençoados. Quando que eu coloco pessoa dentro de casa? Quando você leva dentro da sua casa uma pessoa que tudo é do contra, um murmurador. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E quando o barco estava indo para o fundo do mar, sabe o que aconteceu? Jonas estava dormindo. O capitão do navio teve que descer lá embaixo. O barco está indo para o fundo do mar, você está dormindo, levanta. E para aquele barco ser bem sucedido, não perecer, sabe o que ele teve que fazer? Pegar Jonas e lançar fora. Existem alguns Jonas na nossa vida que nós precisamos lançar fora. Jonas às vezes é uma pessoa, mas Jonas às vezes são coisas que ainda estão dentro da nossa vida e a gente não entende porque é tanta luta,
Porque tanto problema. Por que as coisas não vai para mim? Vai para todo mundo, pastor. Mas para mim não acontece, para mim não vai. Sabe por quê? Porque tem Jonas que você tem que jogar fora. São vícios. São coisas que estão dentro da sua alma. Está lá no porão da alma, hein? São coisas que ninguém está vendo, mas está lá no porão. E se você não tirar o que está dentro do porão, você não vai ser abençoado. Pode fazer campanha, pode levar o óleo, a mirra, porque quem tem que tomar atitude não sou eu. Quem tem que tomar atitude é você. São coisas que você sabe quais são. E Deus está dizendo hoje: filho, filha, joga fora. Abre mão disso. Isso aqui não vai te abençoar. Abre mão de fazer coisas erradas. Abre mão, você ainda não está casado, mora junto. Está errado. É um tipo de Jonas que está se manifestando na sua vida. Tem que casar, irmão. Já está morando junto, não casou por quê? Joga esse Jonas fora. E quando você jogar, você vai encontrar o seu milagre. Porque quem tem que tomar atitude é você, não sou eu. Tem um cara te cantando lá no serviço, é um Jonas. Para de conversar com ele. Está dando margem para o pecado por quê? Está cantando, está conversando demais. Pastor, estou sentindo que eu estou conversando demais com a minha secretária. Pode falar com ela. Pastor, eu estou conversando demais com a irmã. Tem uma irmã na igreja que está só ligando. Na igreja também tem umas Jezabel, irmão. Para de falar com ela. Vai esperar cair. Você não é um super-homem. Se você for essa mulher criptonita, vai te derrubar. Joga fora tudo aquilo que te impede de receber o milagre que o Senhor tem para a tua vida. Antes de você voltar para o teu lugar, diga para a pessoa: eu já tomei a minha atitude em você. Você pode voltar para o seu lugar, aplaudindo ao Senhor, exaltando. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo mundo.